Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese. Hoje daremos continuidade aos nossos encontros e deixa eu ligar o ar. E vamos continuar hoje fazendo a correção das nossas atividades. E, enfim, antes de iniciarmos, vamos rezar. Eu gosto de ver vocês rezando. Aqueles que estão com as câmeras ligadas, parabéns, viu? Gosto muito de ver vocês, de conhecer. Porque daqui uns dias nós vamos nos ver, aí eu vou escutar a voz de vocês, mas eu não vou conhecer muitos, porque eu só vou conhecer pela voz, aqueles que ligam. Professor, porque minha câmera tá quebrada. Ah, tá, ok. Tá, ok. Mas, assim, entendo perfeitamente. Às vezes está numa viagem, etc e tal, mas eu só estou agradecendo mesmo aqueles que ligam, aqueles que gostam de participar. Isso é muito bom para nós. Vamos com a nossa mão direita traçar sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estais no Emanuel, céu, santificado sabia que eu seja o tinha... vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Emanuel, sabia que Oi. eu tenho um travesseiro com essa oração? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, minha ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu tenho um travesseiro escrito com meu nome, assim, e com essa oração. Que legal, que legal. Bom, na semana passada nós falamos sobre 2 encontros, sobre Pentecostes e sobre a Bíblia, sobre o Novo Testamento em específico. Então, gostaria que vocês abrissem aí no 17º encontro e corrigíssemos essas atividades. Então, eu já vou começando com a primeira pergunta, que está na página 50, 17º encontro. O que quer dizer ser templo de Deus? Quem poderia responder? Levante a mão aí. O que significa, o que quer dizer, Alexandra? Meu Deus, Alexandra. Morada de Deus. Morada de que Deus? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Acho que Deus Espírito Santo. Chutou, né? Bom, boa resposta, certa. A primeira resposta dessa questão, do 17º encontro, é ser morada do Espírito Santo, morada de Deus. Então, no 17º encontro, é ser morada de Deus, né? Ser morada de Deus, ser morada do Espírito Santo. E uma segunda questão. Seja bem-vindo, Pedro. A segunda questão. Como o Espírito Santo nos ajuda? Como o Espírito Santo nos ajuda? Eu falei isso na semana passada. Ele traz boa sorte pra gente. Ok, mas eu falei sobre isso na semana passada. Como o Espírito Santo nos ajuda, pelo amor de Deus, gente. Vocês. Eu coloquei nos ajuda através de seus dons e com os apóstolos que têm os 7 dons. Isso mesmo. Nos ajuda através dos seus dons. Isso mesmo. Essa é a resposta. Oi, professor. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Seja bem-vinda, Bela. O Espírito Santo o Espírito Santo nos ajuda através de seus dons. E a terceira questão, mas quais são esses dons? Quem poderia me dizer os nomes desses 7 dons? Professor, Oi. que 7 dons? Eu não entendi. Bela, você participou da aula da semana passada? Não, Você assistiu o vídeo no canal do YouTube? não. Pois é. Então, você vai lá no canal, depois dessa aula, Agora? na
Não. Depois dessa aula, assistir o vídeo da semana passada, que é a atividade que nós estamos corrigindo hoje, beleza? A aula da semana passada, ela é muito importante. Muito mesmo. Bom, Ai, professor, eu já achei minha apostila. ok. Quais são esses Qual é o 7 nome do dons? canal, Emanuel? Catequese e PAN. Não, catequese e encontro com Jesus. Os 7 dons são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Bom, eu falei que a partir de agora eu vou cobrar na correção das atividades, hein? Então, possa ser que seu nome saia aqui para eu fazer uma pergunta. Vamos, Eu não escutei. possa ser que possa ser que eu vou chamar algum de vocês para responder a atividade. Por isso que é importante fazer as atividades. É que página da apostila? No 17º, no 17 Ai, encontro. professor, só uma coisa. Na apostila, eu vou estar atrasada porque eu tinha perdido, aí eu estava fazendo no celular. Aí, então, agora eu vou começar da metade por isso. Olha, Bela, sobre essas atividades, você não vai saber responder se você não assistiu a última aula. Então, eu gostaria que você assistisse às aulas e depois respondesse essa atividade. Porque senão, você vai ficar perdida. Então, você presta atenção nas respostas, mas quando assistir o filme não, a última aula, aí você vai entender, beleza? Mas aí eu vou. Mas se depois. Nessa aula a gente vai fazer atividade, certo? Então, depois dessa aula que eu vou assistir. Então, eu vou assistir só depois da aula. Ok. Mas só presta atenção, porque senão vai ficar complicando e eu não vou poder explicar a última aula nessa. Eu não vou poder explicar o tema passado. Eu tenho que explicar o tema de hoje. Então, são 7 dons do Espírito Santo. A última questão, como o Espírito Santo nos ensina? Quem poderia responder? Através de seus dons. Mas tem outra palavrinha. Através dos seus... Acho que o áudio falhou. Frutos, professor. Através... Quantos frutos são? 12. Isso, vocês querem deixar um catequista feliz? É responder assim a atividade. Bom, os 12 frutos. Caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. São os 12 frutos do Espírito. E os 7 dons do Espírito nos ajudam. Os 12 dons do Espírito nos ensinam. Tudo provém do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Por isso que os 12 apóstolos foram reflexos. Essa foi a primeira ou a segunda pergunta? Quer dizer, a segunda ou a terceira? Dos 12, a terceira. A dos 12 apóstolos? Dos 12 frutos, a terceira. Que página, professor? Página 50, queridos. No 17º encontro. Não tem o número da página aqui. 17 encontros. Então, vocês percebem que o Espírito Santo nos auxilia. O Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo é o nosso guia. Por isso que em Pentecostes, como vimos na última aula, o Espírito desceu sobre os apóstolos, com os dons e com os frutos. Bom, vamos passar para a próxima atividade. Emanuel, Professor, não tô achando. Não tem 11º encontro aqui. e o encontro 16? 17, gente. Professor, eu não 17. tô com minha apostila agora. Por que não está com a apostila? Está onde? Tá lá em Salvador, eu tô em Criado Forte. Olha, vocês estão deixando de trazer muito a apostila para a aula. Muito. Toda semana. Mas é que não cabia na minha mala, professor. Traz na mão. Mas, olha, eu falo para vocês
que a catequese está chegando no final. Semana que vem é a última aula antes das férias, mas vai ter muita gente de recuperação, de revisão, e vamos ter aula até o meio de junho ainda. Já sei que sou eu. Semana que vem eu vou dizer aqueles que estão na revisão da catequese. Professor, você nem precisa falar, que eu já sei que sou eu. Não precisa falar. Ô, professor, já que eu fiquei nervosa. É um grupo professor. grande. Professor, Sim. nem fale que eu já sei que sou eu, professor. Você nem fale que eu já sei que sou eu. Pode dizer. É porque eu não tô no 17º encontro de Pentecostes e não tem nada a ver com o que você falou. Bela, eu não vou falar a última aula aqui. Você tem que assistir o vídeo no YouTube. Mas você disse que era... É para assistir agora? Não, preste atenção, que eu só estou corrigindo. Como é que eu vou responder se eu não assistir o vídeo? Mas você vai responder em outro momento, Bela. Tá, então agora eu só assisto a aula, né? Isso, porque nós vamos falar de um novo tema daqui a pouco. O Manuel hoje mandou uma mensagem no chat. Beleza. Manuel, e o encontro 18? Vamos lá agora responder o encontro 18. É essa Pentecostes? Essa é a atividade, são 2 atividades da semana passada, Bela. Ô, minha filha, o que você foi faltar? Ó, essa do 17 foi uma das que a gente fez semana passada. A gente tá fazendo a revisão. E agora a gente vai no encontro, no 18º encontro. Ah, tá. Isso. Achei. Vamos lá responder. Na última aula a gente fez o 17º, não foi? E o 18º. Vamos lá para o 18º. Quem quer saber que se ficou de recuperação ou não na revisão, só ficar no final da catequese, aí vai perguntando, eu vou respondendo. Mas agora eu não vou responder essas Professor, questões. se eu te mandar no chat, você responde? Eu respondo, Carlos. É Carlos, né? É Guilherme. Não, aí foi meu Guilherme, filho. mas eu já te É mandei Guilherme. também. Guilherme. Ai, meu Deus. Tem um bocado de coisa para falar para vocês. Mas agora eu não Pô, vou falar. já sei. Tô lascado. Tô lascado. Bom, vamos lá. Ufa! As 6 perguntinhas do 18º. O nome de um dos 4 evangelhos. Quem pode me responder? Eu posso responder? Pode. Marcos. Certa resposta. Que página é essa? É a Do que tem 18. o número do 53. A resposta está exata. Pra gente saber a questão 18, a gente tem que Isso, assistir a última aula também. Ó, é essa aqui, ó. Que nós estamos respondendo agora. Professor, Oi. eu tenho uma pergunta. Sim. É porque eu não coloquei Marcos Você colocou o quê? na questão. Eu coloquei Lucas. Mas errado, Lucas né? é o da 4ª. Lucas é na 4ª. Lucas é na 4ª, não é nessa. A Bíblia é uma coleção de de história, não, de... escritos. Marcos é qual? Primeiro, segundo ou terceiro, professor? Escritos? Bom, eu acho que fica mais fácil. Senão a gente vai até 6 horas assim. A Bíblia é uma coleção de escritos inspirados por Deus. É a questão número 2. Escritos. Questão número 3. Jesus nos ensina que que Deus é nosso Pai. Questão número 3, resposta Pai. Número 4. O nome de outro autor dos evangelhos. Lucas. Número 5. Evangelho significa boa nova. Boa nova. E número 6. Quem acredita nos ensinamentos de Jesus Cristo
e vive de acordo com eles é chamado de discípulo. 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 Então, resposta da número 1, Marcos. Número 2, escritos. Número 3, pai. Número 4, Lucas. Número 5, Boa Nova. Número 6, discípulos. Emanuel, mas não encaixa Boa Nova na número 5. A número 5 está errada nesse quadradinho de completar. Mas a resposta certa é Boa Nova. Beleza? Bom, num caça-palavras são 4 palavras. Quais são elas? Mateus, João, Lucas e Marcos. Eu vou perguntar, aqui vocês vão responder o que eu vou perguntar a vocês. Esses 4, Marcos, João, Lucas e Marcos, são o quê? Os 4 livros, eu acho. Como chama esses livros? Discípulos. Professor, não sabia que já podia desmutar. O professor, É sobre a atividade, Bela? não, é Então, que só um minutinho, eu só um me minutinho. perdi. A gente tá no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, eu te Calma, mandei uma mensagem aí. Só responder, mas eu já sei a resposta, mas você responde aí por precaução. eu sei que você está nervoso, eu deixo vocês Responde nervosos. a minha também, prof. Professor, eu vou repetir, né? Eu sei. Mateus, João, Lucas e Marcos são evangelistas. Eles narram a história de Jesus. Olha que eu vou pegar vocês na curva, viu? Porque vocês prestem atenção nessas atividades. Bom, vamos para o encontro de hoje, que daqui a pouco a aula acaba, para vocês poderem descansar esse feriado, santo dia do corpo do Senhor. Deixa eu ver essas perguntas no chat, que está bombando aqui. Professor, Responde eu vou a minha também, por repetir. favor. Professor, eu vou repetir. Professor, estou de recuperação. Está todo mundo de recuperação. Todo mundo vai repetir. Todo mundo. Pronto. Professor, se eu ficar de recuperação, eu tenho que repetir a catequese? Olha, a aula de recuperação será quarta-feira que vem. Deixa eu falar que dia vai ser a data para vocês. Sabe? Professor, já pode mandar no mundo link. tá? Professor, já pode Todo mandar mundo? no link, professor. A aula de recuperação é dia 16 e 17 de junho. Todo mundo vai ficar, prof? Todo mundo? Eu só vou dizer semana que vem quem vai fazer parte. Ô, professor, por favor, só me responde. Eu vou ficar de recuperação ou não? Bela, se a gente responder, ele vai ter que responder todo mundo. E responde no privado. Professor, Professor, responde no eu não tenho privado. eu não, a minha pergunta não é da coisa das notas. Meu Deus do céu, vocês estão complicados aí. Professor, eu entendi porque eu escrevi, eu falei Lucas em vez de Marcos. Eu troquei, eu coloquei o 4 no 1 e o 1 no 4 na atividade. Meus filhos, vamos para o encontro de hoje, e daqui a pouco eu respondo as questões de vocês. É encontro 19, né? Isso, eu vou multar vocês. Abram aí no encontro 19 e acompanhem a leitura, por favor. No encontro 19 e acompanhem a leitura. Algumas pessoas não participaram da aula da semana passada ao vivo. Então, possa ser que encontrem alguma dificuldade. Olha, Davi Mascarenhas, preste bem atenção, porque talvez você possa não compreender. Rafael Mendonça Sá, Bela Borba, Catarina, Felipe, Maria Eduarda. Prestem atenção nessa aula, porque ela é um complemento da semana passada. É preciso assistir o vídeo lá no YouTube para entender a aula de hoje. Então, eu vou ler para vocês. E daqui a pouquinho a nossa aula vai terminar hoje, 4h35. Então, 10 minutos aqui eu vou ler. E aí eu vou responder quem vai ficar de recuperação. Beleza? Não é recuperação, gente.
Não vai repetir toda a catequese. Não é isso. Terá uma revisão. O que que significa? Eu vou pegar do primeiro tema e respondendo as atividades com vocês, explicando, tentando que vocês compreendam mais. Porque ou vocês faziam assim, entendendo o que eu estava explicando, ou vocês perdiam de vez a catequese. Eu não queria que vocês perdessem a catequese para falar, olha, fulano não vai se formar, não vai receber Jesus, não vai receber a Eucaristia em setembro. Eu não quis fazer isso. Então, sabendo, eu fui muito bom, eu não vou fazer prova esse semestre, não vai ter prova, não vai ter avaliação, eu vou fazer essa revisão e vamos iniciar o semestre que vem, revisando de novo. Eu estou sendo muito bom, viu? Muito bom com vocês. Então, não, se eu falar o seu nome, você não se preocupe, você não está de recuperação, é só um reforço, uma ajuda para você aprender mais. Bom, vamos lá para a aula de hoje? 19 encontro, 19º, Santíssima Trindade. Quando fazemos o sinal da cruz, dizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai é o Criador de tudo que existe. Nos criou porque nos ama muito. Deus Filho é Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido de Maria, que veio ao mundo para nos salvar. Morreu, mas ressuscitou. Deus Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo vive em nós para sermos santos, ele se chama santificador. Deus Pai é o Criador. Deus Filho é o Salvador. Deus Espírito Santo é o santificador. O mistério da Santíssima Trindade é o maior de todos os mistérios da nossa fé. É o mistério de um só Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como se juntássemos 3 velas, elas formariam uma só chama. Assim, as 3 pessoas da Santíssima Trindade formam um só Deus. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são 3 deuses, e sim 3 pessoas divinas num só Deus. Vou repetir. Deus Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo, descido em Pentecostes, é Deus, mas não são 3 deuses, e sim 3 pessoas divinas num só Deus. Em nosso batismo, a Santíssima Trindade passa a morar em nós, pois somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Resumindo, embora Deus, em sua plenitude santíssima, seja um mistério, sentimos que ele nos ama através de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mistério da Santíssima Trindade. Há um só Deus, em 3 pessoas que são Pai, Filho e Espírito Santo. Mistério da Encarnação. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que se fez gente e viveu entre nós. Mistério da Redenção. O amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, que nos salva e nos santifica. Agora, uma pergunta que não quer calar. Depois dessa explicação, eu vou perguntar a vocês, porque eu não sei, já esqueci. Quantos deuses são? 3. Deus Pai, 3 em 1. São 3 em 1. 3 em 1. É, 3 em 1. Olha a pegadinha que eu fiz com vocês. Não são 3 deuses. Foi o que eu falei, 3 em 1. É um Deus em 3 pessoas. E eu falei para que vocês pensassem, vocês responderam sem pensar. Mas é 3 em Mas eu falei, são 3 em 1. 1. Todo mundo disse. Eu falei Não são 3 deuses. É um Deus em 3 pessoas. É 1 em 3. Ah, ao contrário. Não são 3 deuses. É um Deus em 3 pessoas.
Quem são essas 3 pessoas? Pai, Filho Deus Pai, e Espírito Santo. O que Deus Pai fez por nós? Tudo. Ele morreu. Eu acho que foi ele. Ele nos criou. O que Deus Filho Ele fez por criou. nós? Ele Ele morreu. Na... Mas ele Pra morreu, ele está morto ou ressuscitou? Pra gente. ele morreu e ressuscitou. Ressuscitou. Ele se sacrificou. O que o Espírito É isso, Santo pela é? gente. Você conhece. O Espírito Santo é o que para nós? Santo Santifica, do... Santificador. ou seja, ele nos santifica. Nos faz pessoas melhores, por seus dons e por seus frutos. Quantos são os dons do Espírito Santo? 12. 7. 7 são- dons do Espírito. Quantos são os frutos? 12. 12. Alguém poderia falar o nome só de um dom? ciência? Não, era alguma coisa. Ok, ciência. Um dom. Alguém poderia dizer um fruto do Espírito? Inteligência. Ok, inteligência. Inteligência é dom ou é fruto? Fruto, eu acho. O amor. Dom. Inteligência é dom. Alguém poderia dizer o nome de um fruto? Fidelidade. Fidelidade. Isso mesmo. Bom, como eu disse, a aula de hoje é um Professor, complemento. sem querer eu saí da reunião. Eu cliquei aqui no negócio do fone, aí saiu da reunião. Ok. Então, na aula de hoje, justamente, é para que nós percebamos o mistério de que trindade? Da Santíssima Trindade. Trindade. E se eu perguntasse a vocês, o que é a Santíssima Trindade? Então, só Deus em 3 pessoas. Um Deus em 3 pessoas. Deus em 3 pessoas. 3 deuses em... Quer dizer, um Deus em... 3 pessoas em um Deus. 3 pessoas em um... É ao contrário. Não, eu já É esqueci um Deus em como 3 pessoas. fala. É isso. 3 pessoas, isso mesmo. 3 pessoas em um Deus. Em um Deus. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não. Eu tenho. Não. Eu fui reprovado. Eu também tenho essa pergunta. Eu também. Eu também tenho essa pergunta. Todo mundo tem essa pergunta. Quem for reprovado tem que fazer aula de reforço depois? Vai. Pra vida toda. passar. Misericórdia. Bom, vamos fazer o seguinte. Você já sabe, para fazer essa aula de revisão, foi quem faltou muito na aula de catequese. Então, se você acha que você faltou muito na aula de catequese, você fica na aula depois da oração, que eu vou conversar com você. Beleza? Então, vamos rezar? Com uma atividade para casa, você vai ler o próximo encontro, que é o 20 encontro, o 20º, os sacramentos, para que semana que vem possamos estar afiados no tema. Essa vai ser a atividade. Ler o 20º encontro. Então, vamos lá? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, não falte semana que vem, senão você vai estar no reforço, hein? E a apostila semana que vem, quem não trazer, vai fazer o reforço também. Eu já estou avisando. Semana que vem, quem for viajar para o Praia do Forte, para Canaã, para Rio de Janeiro, para São Paulo, para a Amazônia, leve essa apostila no braço para a gente poder aproveitar. Viu? Quem quiser ficar aqui para saber, é só ficar. E desde já tenha um santo feriado.